Saudade mata a gente, né? Hoje, onde a gente passa, onde viveu, e tudo, a gente tem saudade. E as coisas só é boa quando a gente sente saudade, né? Ninguém sente saudade do que é ruim, do que é mal. A gente só sente saudade do que é bom, não é isso, não é verdade? A locomotiva chegava, ela vinha tocando desde a Marinha. Delém, dem, delém. Aí eu ficava sem me mexer. Qualquer coisa me incomodava, eu queria ouvir o sino da locomotiva com toda a perfeição. Tem, delém, dem. Quando era meninote, eu já gostava de pegar aquelas bochechas de trem. É como se fosse uma carona hoje, mas só com uma carona que não é legal, né? Meninote, a gente pegava trem ali, ele vinha do interior, aí chegava no J. Felipe, a estação, né? Aí ele retornava, ia mais ou menos ali perto do posto, até mais ou menos a Chico Sá. E o trem saía do fundo da minha casa. Certo? E o vagão já era todo preparado, era com cama, vagão dormitório, com tudo preparado. E era desse jeito, e era com a família, ia minha mãe, ia meus irmãos, o mais novo na época, certo? Eram 3 na época. E aí a gente ia passeando já e começou já daí. Minhas quedas de algumas fotos que eu tenho de infância, as quedas, as cicatrizes que tinha de queda de trem. E eu era garoto, né, 10 anos, 9 anos, e era curioso, gostava de trem, né, naquela época das máquinas a vapor, aqueles trem de passageiro, viajava muito. E eu me consolidei como ferroviário, porque sempre eu digo que nós temos um vírus no sangue, né, que a gente chama, que não tem antídoto. É o vírus do ferroviarismo. Eu me trepava no muro lá de casa para ver o trem. Eu pulava lá de casa, lá para os quintais, chegava até perto da máquina, era proibido, mas eu ficava encantado, pegava bochecha no trem. A minha vida era assim, muito louco, tinha uma paixão muito grande pela figura da locomotiva. Por parte da minha família, então, foi uma alegria muito grande, porque eu sou neta de ferroviário, filha de ferroviário, e meu pai era louco pela ferrovia, era apaixonado pela RBC. E eu, a filha mais nova, de 10 filhos de 14 filhos, 10 mulheres e 4 homens, ele era louco que algum dos filhos virasse ferroviário, e nenhum deles foram, foi eu, a mais nova, que entrei para a ferrovia. Então, pena que na época ele já tinha falecido, mas e quem teve a alegria de receber a notícia foi a minha mãe, que se emocionou muito, chorou muito, tá? Na época, muito orgulhosa de saber que eu tinha continuado puxando o trenzinho da família, né? Mas eu sou muito feliz e orgulhosa de ser ferroviária. Meu avô era ferroviário. Meu pai era ferroviário. Meu tio, 2 tios que eu tinha, tudo ferroviário. Eu nasci com ferrovia no sangue. Em 1980, mais ou menos 80, a Refesa criou um programa, Preserve, o nome. Programa de preservação da história ferroviária, certo? Era um programa. Aí Fortaleza teve a sorte, não diria sorte, teve a competência para instalar um museu, um centro da memória ferroviária, com os objetos, documentos, etc. Tudo isso aqui faz parte da minha história. Os relógios, o telégrafo, a coisinha de bilheteria, os birôs, as cadeiras. Então, isso aqui é tudo uma recordação, é você voltar no tempo, né? Para mim, isso aqui tem um valor incondicional, uma coisa grande na minha vida. O maior foco nosso é respeito e preservar essa memória ferroviária, que aqui não tem outro local para fazer isso aí. Vários ferroviários foram envolvidos para escolher os objetos, né? Documentos, para fazer parte do museu. Porque quando o trem de passageiro foi extinto, muitas estações fecharam.
Aí nós trouxemos o relógio para o museu. O museu foi crescendo de grande quantidade de quê? De objetos, sinos, telefones, móveis. Todos nós amávamos. Aqui era uma escola de amar o trem, né? A estrada de ferro, né? Era todo mundo muito apaixonado pelo trem, né? Os ferroviários, os filhos de ferroviários, netos de ferroviários, eles têm um amor muito grande pela Refesa. E sempre tivemos muita alegria, muita satisfação em trabalhar naquela escola, em atender aos filhos dos ferroviários. A Refesa já começou exatamente trabalhando com as pessoas, com os ferroviários. Tinha carpinteiro, tinha ferreiro, tinha várias profissões deles, dos ferroviários. Eu fiquei como professora. Meus alunos na época eram filhos de ferroviários, mas eu era professora, entrava na Refesa, eu ia lá, os homens estavam trabalhando, eu orientava as pessoas. 9 de abril de 1958, eu fui admitido aqui. Me especializei na profissão de mecânico, com muito esmero, muito trabalho e tal. Trabalhei em freio, trabalhei em reparo de locomotiva, trabalhei na mecânica, uma série de coisas importantes. Comecei a trabalhar na Refesa em 1964 como professora de ensino primário. Aí teve a inscrição na ferrovia, eu me inscrevi e deu certo, né? Meu sonho seria realizado, né? Como foi, graças a Deus. Eu ingressei na Refesa no ano de 1983. Entrei como artífice de obra. Sou ferroviário, entrei na estrada de ferro como estudante aqui nessa escola. Depois, através de estudos aqui na própria estrada de ferro, aí eu entrei no quadro dos funcionários da própria empresa. Entrei na ferrovia em 1985, pelo metrô de Recife. E como meu esposo era ferroviário e queria voltar para o Ceará, como a gente não tinha família nenhuma lá, e o metrô estava em fase de implantação, o Metrofor, nós resolvemos voltar. Eu entrei na parte de carpintaria, marcenaria, tudo que era minha área. Posteriormente, eu cheguei a assistente de manutenção, que já é o supervisor de obra. Foi se aposentando nos outros durante o tempo, então eu cheguei a assumir toda a obra, o estado completo. Então, todas as estações, toda a revisão de estação, de eficiência de obra que tinha, era eu que acompanhava esse serviço de obra. E eu, quando eu comecei, já foi exatamente na área de obra, né? Parte de execução da via permanente que a gente chama. A via permanente é um nome técnico que tem, para o trem passar com segurança. Eu fui ser chefe de financeira. Primeiro trabalhar em folha de pagamento. Como era folha de pagamento, tudo se fazia diária, extraordinária, okay? Tinha que calcular e anotar. A gente calculava aqui para ser mais fácil e anotava lá numa ficha chamada ficha individual. Ficha financeira, aliás. Quando eu cheguei aqui em 88, eu fui, como não tinha nenhuma mulher agente de estação, eu sou a primeira, certo? Eu fui e vim de um sistema totalmente atualizado. Eu vim trabalhar na CBTU e fui para a permanência, como agente de estação. A permanência é um local onde fazia o controle e saída de todos os trens suburbanos. Fortaleza, Maracanaú, Maracanaú, Caucaia. Da permanência eu saí e fui trabalhar na bilheteria. Aí na bilheteria já foi tranquilo, porque era dos agentes e eu. Eu comecei a trabalhar na Refesa em 1963. Fiz um concurso para escriturário, porque tinha o concurso da Refesa, na época era escriturário, trabalhar em escritório. Estudava, trabalhava, era um esforço muito grande, quer dizer, eu viajava, né, da área da minha função de técnico, eu era técnico. Aí terminei a engenharia em 79.
Então eu fui devagarzinho, fui gerente de uma área, até ser o chefe do departamento que tomava conta de toda essa área de telecomunicações, sinalização e energia elétrica. Me empreguei na Refesa em 3 de outubro de 1960 e me aposentei em 1990. Eu fui encarregado de ser o operário para acompanhar um trem. Aqui tinha um trem chamado PS1, PS2, saía daqui de Fortaleza 3 horas da madrugada e para chegar 7 horas no Crato. Senhor Sobreira, as sapatas de freio, senhor Sobreira. O freio a vácuo é esse freio, que a vácuo significa falta de ar. Na locomotiva existia um dispositivo chamado exaustor. Era um dispositivo que puxava o ar do encanamento geral. Quando o maquinista queria frear, ele precisava de freio, o que ele fazia? Ele abria uma válvula e jogava o ar atmosférico dentro desse cano. Havia um desequilíbrio de pressão, um querendo sair e o outro querendo entrar. E então, lá havia umas alavancas. Essas alavancas, o cilindro possuía uma haste. No cilindro, da parte de baixo, possuía uma haste. Essa haste era mais ou menos dos 20 centímetros, 30 centímetros. No fim dessa haste existia um dispositivo, nesse modelo aqui, que pegava o varão, esticador, e distribuía debaixo da alavanca. Puxava para cá, na proporção que puxava, esse varão esticador ia lá no truque, no truque, e empurrava essas sapatas na roda, no rodeiro. Esse aqui já é do vagão menor. Vocês estão vendo a diferença? Esse aqui é do vagão grande, 26, que é 5 por 9, 5 polegadas por 9. Esse aqui já é do menor, 4 1/4 por 8. É esse tipo de tamanho. Isso dava um trabalho que não era mole. A nossa função era dar uma segurança para o trem passar e não descarrilar. Eram as nossas funções de cada residente. Cada metro desse pedaço de trilho, cada metro, que aqui tem 1 metro, isso aqui vai pesar 25 quilos. Né? As barras normalmente eram de 12 ou 18, dependendo do fabricante. O trilho caminha porque na junta, onde tem aquelas talas de junção, é um ponto onde a roda bate num trilho de um lado e o trilho do outro. Ela bate numa e empurra a outra, sobe uma e desce a outra. Nessa descida, é aquele barulhinho, toque-toque, toque-toque. Tá? Quando ele vai se desgastando, a gente inverte a posição dele, porque isso aqui vai comendo tudinho. Quando ele chega, tem um limite aqui, X, aqui nesse ponto, não tem mais segurança para o trem, porque tudo tem um jogo. A roda do trem, a roda da locomotiva, a roda do vagão, toda ela tem esse jogo. Chama lacê, movimento de lacê que chama. Quando ele chega numa certa faixa, você inverte, em vez de botar na posição superior e na inferior, a superior é quando a curva é para a direita, que aquele trilho superior tem um desgaste muito mais acentuado do que o que está na reta. Tá, que come exatamente essa parte aqui do boleto, todinha. Aí a gente inverte. Isso aqui vem para o outro lado, essa daqui fica para fora, na curva, principalmente, né? E aí protege, aí vamos desgastar o outro. Isso aqui tinha uma travazinha aqui, isso aqui vai subindo aqui. Tem uma manivela grande, pesada. Entra aqui, a gente levantava o vagão vazio. Levanta o vazio, aí puxa o truque do rodeiro. Aí você faz o serviço, tanto para a parte do rodeiro como no caixão do vagão, né? Que tinha as peças lá que dava para soldar, o pessoal soldava, aí a gente tinha uns cavaletes. Tinha uns cavaletes que deixavam o vagão juntamente com essa bomba, para segurar, para que o pessoal ficava embaixo. Isso aqui a gente chamava bomba, mas é macaco mecânico. Mas a gente chamava bomba, bem usada.
Essa máscara aqui, rapaz, a vistazinha da gente para soldar, né? Uma soldazinha, aqui, os vredinhos, tem um vrede escuro, um branco. Aí a gente detonava uma soldazinha no vagão. Às vezes o vagão estava com o peão quebrado. Uma pequena solda, tem os amparo-balanço. O vagão tem amparo-balanço, tem um peão aqui onde senta no truque. Aí você bota graxa e tudo. E o amparo-balanço tinha as folgazinhas para poder o vagão ele balancear. Essa ferramenta aqui, antigamente era para desmontar engate. O engate é a parte que acopla um vagão ao outro. Às vezes aconteceu um socorro, aí o vagão estava sem os engates, aí servia para botar umas correntes, aí substituía o engate, para poder a locomotiva lá, arrastar o vagão. Muita gente chamava 8. Muito útil. Então pegava um banco desse, eu via, pegava a peça, tirava todo o molde dele e fazia ele normalmente. Eu bastava ver a ferramenta, a ferragem dele aqui e fazia qualquer banco, mesa, sair, tudo é recuperar. Cadeira, chegava a fazer uma cadeira dessa novamente. Por quê? Porque eu pegava o molde dela todo dia. Eu tinha esse conhecimento por causa do interior, a minha formação profissional de Juazeiro do Norte. Nós temos setor de obra aqui na Refesa, exclusivamente só para isso, tanto aqui como lá na mecânica, na oficina do Urubu. Tudo que precisava de recuperação de vagões, de madeira em geral, era de minha responsabilidade também. Esses bancos é um trem de segunda classe. A vantagem dele é que facilitava para quem está atrás de você, que quer conversar com você, para você não estar se virando, você simplesmente levantava e virava esse lado daqui. E você tem a facilidade de falar com a pessoa, de ter o seu diálogo durante a viagem. Você quando chegava numa estação dessa por aí, como Baturité, que a gente viajava várias vezes, era uma alegria, mesmo no trem desse, você chegava daqui até o Crato, ou Crateús, ou Teresina, num trem desse, você chegava ali bem cansadinho, mas todo mundo viajava muito feliz. Tenho muito orgulho, a gente trabalhava nas estações, trabalhava com esses bilhetes aqui, depois passou a ser um bilhete já diferente, de papel. Um aparelhozinho, isso aqui, que os condutores dentro dos trens, cada vez que você comprava a sua passagem, entrava, ele passava por você, ele colocava aqui e fazia ficava um buraquinho aqui no meio. Era para dizer que a passagem, o condutor já tinha passado e eu tinha pago a passagem. E assim, como o prédio foi um prédio criado exatamente para ser a escola dos filhos de ferroviários, tinha umas boas instalações, à época com a mesa do professor, aquelas carteiras, quadro, quando nós iniciamos era quadro negro, usávamos o quê? O giz branco, à época não tínhamos nem giz colorido, depois foi que apareceu, né? Se a gente fosse com a roupa escura, sair de lá toda pintadinha do pó de giz, engoli muito pó de giz, né? Usávamos o globo terrestre, que já tinha à época, para as aulas de história, geografia, os mapas, que aí não se pensava só em avaliação, né? Se pensava em conhecimento, né? Tinha tabuada, tinha palmatória, não era, Livani? Tinha palmatória, tinha tudo que precisava ter naquela época. A educação era bem diferente de hoje. A tabuada a gente dava, perguntava um número a um, perguntava a outro, os alunos. Perguntava o número que não sabia, quando perguntava o número que ele não sabia, a gente danava palmatória no menino. A maneira da gente educar, como nós somos professoras, era bem diferente de hoje. Então essa máquina, ela foi a que mais me representou aqui, me representa aqui com relação ao escritório. Ela funcionava assim, a gente pegava, ela tinha isso aqui, desmembrava aqui, né? Não sei. Aqui limpava aqui os coisas, e você botava o número aqui e fazia os cálculos, né? Aí rodava aqui e vinha o resultado para cá. Ela funcionava assim. Essas máquinas foi as que eu mais trabalhei, inclusive quando dava prego eu mesmo desmanchava e consertava. Depois veio essa aqui que era, debruçava ela, eu passava o dia, sábado, domingo, eu trabalhava demais, sabe?
Mas nós tínhamos isso aqui, que é um perfurador de papel, né? Na época era muito útil, porque tudo que era de papel, tudo que era feito era em papel e tinha que ser arquivado numa pasta comum com 2. Isso aqui era importantíssimo demais. Então, o que acontecia? A papelada dessa altura, em cima dos birôs, para colecionar, fazer um negócio chamado assentamento individual. Era a vida de cada empregado, botava dentro de uma pasta e ia botando seu certidão de casamento, certidão de nascimento, tudo todo seu, toda a sua vida lá. Mas eu aprendi tudo na vida aqui na Estrada de Ferro, né? Aprendi a ter paixão pelo trabalho. Quer dizer, tudo o que fosse necessário, era em termos de expressão, de desenho, era eu que fazia. Tinha outros colegas que ajudavam também. Agora, existia dentro da sala técnica outros desenhistas, como o Arnaud Leite Moreira, que ele fazia apenas o desenho de máquinas. Tinha o Valtinho, que fazia desenhos de arquitetura, e eu fazia o desenho geral. Isso aqui era uma campanha, existia aqui um setor que era CIPAS, né? É Comissão Permanente de Proteção ao Ferroviário, que era dirigida por um engenheiro chamado José do Carmo. E ele fazia sempre essas campanhas aqui na própria empresa, né? E de segurança do trabalho, né? Aqui é um desses, né? E eu fazia os cartazes, tudo feito à mão livre, esses cartazes eram desenhados, né? Esses cartazes eu mesmo inventava. As pessoas diziam, faz um cartaz, eu pensava, criava uma frase e desenhava, né? A força do trem depende da força de seu bom senso, olha aí. Essas coisinhas assim que é para ir divulgando, né? Mas aqui tem um pouquinho, né? Mas eram muitos, né? Quer dizer, todo mês existia, era uma comissão permanente de segurança do trabalho, né? Pronto, então esse aparelho aqui, ele é um dos instrumentos de telecomunicações mais antigos, certo? Da ferrovia. Eu falo particularmente da ferrovia porque o navio usava, os aviões usavam. Isso aqui é do século XIX, para você ter uma ideia. É o sistema que usava um código inventado pelo americano Morse, por isso que a gente chama código Morse. Mas foi o primeiro sistema de comunicações mais seguro, porque tem uma fita que a gente gravava as comunicações. Se precisasse tirar alguma dúvida, era só tirar a fita e ler. Um pessoal habilitado que trabalhava em estação, ele sabia interpretar esse código, que era traço-ponto. Desse traço-ponto se fazia todas as letras, sinais, números, o que você quisesse. Então, por esse manipulador que a gente chama, ele era movido a eletricidade. Aqui atrás, nas estações, tinha as baterias, certo? As baterias naquela época eram uma reação química entre uma placa de um metal com outro. Aí gerava um potencial elétrico, certo? Que fazia com que esse sinal chegasse longe. A pessoa está de ouvido, porque aqui respondia aqui, ó. Lá, quando eu fazia aqui assim, lá no outro local, em outros locais, aí a pessoa já sabia que estava chamando aquela estação. Pronto, então esse sistema, ele foi um dos primeiros sistemas mais eficientes, e embora existisse o telefone de parede. De lado da ferrovia, da linha, tinha a linha física de telecomunicação, os fios, né? Que todas as estações tinham uma entradazinha que se comunicava com a outra estação, a da frente ou de trás, e até com Fortaleza. E no trecho, a gente colocava na linha 2 fios, né? Tinha uma antenazinha de cano, a gente botava e aqui chamava a estação mais próxima. Pronto. Eu tirava o telefone aqui do gancho, né? Aí aqui eu chamava, né? Eu tinha um códigozinho, 3 chamadas, era a estação tal, 4 chamadas. Aí ele já sabia o que era o defeito, podia ser na linha, no trilho, então
um poste caiu, né, em alguma coisa. Aí, isso aqui era muito usado. Era chamado telefone de campanha, né? A nossa viagem está chegando ao fim, mas ainda temos muita história para contar. O trem, para mim, me traz lembranças maravilhosas. Sabe por quê? Porque os alunos que não moravam nas proximidades da escola, eles vinham de trem. Era um trem que era chamado Trem do Operário, era um trem que levava os operários lá para a oficina Demóstenes Rockert, que é ali no departamento de mecânica, na Francis Sá, e os pais vinham com os filhos, e os filhos saíam de lá e atravessavam, ia para a escola. Então, para mim, o trem, além disso, ele é um símbolo de integração, né? Então, foi a ferrovia que fez a integração em todo esse país tão grande, né? Lamento que não tenha sido valorizado como devia, né? Que era um transporte de baixo custo, que tinha, assim, uma grande realização social, atendia a população de baixa renda e esses trens foram suspensos, né? Nós não temos mais o transporte ferroviário de longa distância. Eu lembro, na terceira série, né, a gente trabalhava muito a questão deles aprenderem a redigir. Eles faziam aquela observação, a gente antes dava as orientações, e eles faziam um trabalho de redação que a gente chamava composição. E eu lembro que uma vez, uma das paisagens tinha umas árvores, tinha um riacho, e lá atrás um trem passando, né? E isso aí foi muito bonito. Esse menino, ele era filho de maquinista. E foi lindo que ele escreveu, que naquele momento o pai dele deveria ir dirigindo aquela locomotiva. Eu até me emociono com isso, porque ele tinha o orgulho do pai ser maquinista. E ele só era maquinista porque existia a empresa chamada Refesa, né? Pronto, é a história que eu falo desse bueiro, não sei se você quer ouvir a história novamente, que é um dos funcionários que trabalha com a gente, esse da Cobra, que era uma região lá da Várzea que tinha Malhada Grande, uma região chamada Malhada Grande lá. Nós estávamos retirando pedras soltas que tem dessas paredes. Mas em cima também nós tínhamos descalçado completo. E nas bordas do bueiro, que a gente levava uns madeiritos para vedar aquelas paredes ali, tirar toda a água e jogar. Isso era um trabalho muito complicado. Quando ele foi arrancar uma dessas pedras, era cheio de cobra. E uma cobra, ele se assustou bastante, que as cobras mais venenosas, a jararaca. Ele achou por bem, não sei como ele pegou essa cobra, mas pegou no rabo dela, mas deu uma pedrada nela, ficou se mexendo nessa cobra, e ele rodou assim a cobra. No braço dele lá, ele era bem corajoso para as coisas, mas ficou rodando, melou todo mundo que estava em volta dele. Eu melou também, sujou de sangue. Eu digo, eu estou sujo de cobra venenosa, isso não vai fazer um mal não. Mas engraçado que ele caiu lá embaixo, o bueiro é bem alto, ele caiu lá embaixo quando pegou a mexer com essa cobra, e se assustou também. Aí todo mundo ficou rindo dele, se fosse uma passagem, fosse filmada, ou seria uma vídeo cacetada, porque tão interessante que foi. Isso era uma coisa que aí tu esquece. Quando você está trabalhando no meio do tempo, essas coisas. A escola, aquela escola ali, nós construímos ela. Ferroviário foi quem construiu aquele prédio. As professoras era para ensinar os alunos. E as mães ajudavam as professoras nas coisas para aprender. Lá, chegando Piquet Carneiro, a locomotiva descarrilhou e eu botei essa locomotiva em 5 minutos. Eu saí tão fortalecido, tão alegre. A coisa quando dá certo, né? Não foi nada. Saiu do trilho, aí eu cheguei, vi o maquinista, foi só um empurrãozinho, entrou no trilho. Então, eu saí tão gratificado, assim, como herói. O herói, você não tem de passageiro. Na velocidade daquele tempo, que era 80 km por hora, 80 km por hora o PS1, chegava até 90, aquelas descidas grandes, né? E encarrilar em 5 minutos, só olhar de maquinista, puxa.
a emoção, a vibração, o trem é romântico. O trem nunca fica velho. Nossos colegas, nós temos muitos colegas que fez parte da história da ferrovia, né? Tem deles aí que tinha muita força. Então, as histórias da ferrovia que eu tenho é o Bandeirão, é um cidadão, um dos homens que teve mais força na ferrovia. Ele pegava um rodeiro é 900 quilos. Ele pegava aqui na mão aqui e levantava. Bandeirão, da hoje ainda mora no Aquiraz. Um ferroviário que se destacou muito. E nós trabalhamos, eu também cheguei a trabalhar no Socorro também. No Socorro é um serviço pesado. Você não tinha hora, você estava na sua casa, acontecia um acidente. Acontecesse um acidente, chegava o carro da ferrovia. Caiu um trem, ou descarrilhou, canto falando de tal. Aí você, essas coisas já estavam preparadas, aí você não sabia quando voltava. Tinha lugar que a gente chegava, passava o dia e não tomava banho porque não tinha água mesmo. E a água, muitas vezes, na própria estação de trem, tinha uma caixa d'água que fosse água, mas na hora que faltasse água lá, que abastecia o trem, faltava água em todo canto. A água encanada era um privilégio na época. Eu estou falando de época lá dos anos 50, 60, por aí, 70. Tá? Um dia eu estava em São Paulo e tomando banho, e aqui lá eu fechava a torneira para ensaboar e tal. Aí o cara, tu tá pensando que vai faltar água, quer dizer, fazendo hora com a minha cara, né? O nordestino, né, acostumado a economizar água. Eu lembro bem, foi de um senhor que eu estava trabalhando nessa época na Permanência. E como saiu no jornal, eu fui entrevistada também por um jornalzinho, e saiu que estava trabalhando na Permanência de João Felipe, a primeira agente de estação mulher do estado de Ceará, e veio lá eu acho que é Capistrano o nome lá da estação. Ele veio do interior, porque ele não acreditou, ele não acredita. Uma mulher, aí veio, aí chegou lá bem tranquilo, conversou com algumas pessoas, e eu estava dentro da Permanência. Ele disse, rapaz, e a mulher que é agente de estação, cadê? Aí eu disse, tem aquela jovem ali dentro, né? Aí ele entrou, aí olhou para mim, olhou, e depois disse, você é agente de estação? Eu digo, sou. Aí ele começou a perguntar, e máquina de chave, você trabalhou na máquina de chave? E não era pesado para você virar? Eu digo, não, o senhor sabe, o senhor também já foi, né, que o senhor disse que era manobrador, então o senhor sabe que é fácil, é o manuseio. Aí, de vez em quando, chegava um, olhava uma olhada, a gente, tal, aí, mas foi tranquilo. A minha estadia como agente de estação lá, na Permanência, tanto na Permanência como na estação em João Felipe, nas bilheterias, foi tudo tranquilo no CCO. Aí depois eu vim para a administração e até hoje permaneço. Depois de fazer vários degraus da ferrovia, né, gerência, eu fui ser chefe, né, do departamento importante. Trabalhar com 200 e tantos homens, não sei quantos. Era responsabilidade minha, porque os homens trabalhavam lá em Crateús, são 400 quilômetros, trabalhavam no Crato, 600 quilômetros. Eu tinha todo dia, eu tinha a curiosidade, né, entre aspas, a responsabilidade de saber como é que estava a linha toda funcionando. Estava tudo ok, as estações, as comunicações estavam funcionando, e assim por diante. As oficinas é muito grande, muita aparelhos motores, né, guindastes, pontes rolantes, tudo era responsabilidade nossa. Se parasse uma ponte, mesma hora eu tinha que mandar um grupo especializado ver o que era o problema. E a gente só viajava obrigatoriamente pelos trechos, ou você saía na frente, para não perder muito tempo, saía às vezes 4 horas da manhã, né? E os dormitórios, e agora não era cama, tudo era rede. Era o apelido da rede nossa, era baladeira chamada, né? Todo mundo, cadê? Está com a baladeira? Tá. E a Cascavel? Cascavel era água, aquelas garrafas térmicas com gelo. E a gente só usava com muito gelo, porque quando pega lá, num trecho, você pegava 50 graus, mas passava 12 horas numa estação, comendo arroz não, rapadura com farinha. Esses detalhezinhos, não era ruim não, você se acostuma, é a sobrevivência. Você não tinha como fazer outro tipo de
de alimentação, porque quando levava, acabava. Eu passei 12 horas na estação, isso foi no lado do Piauí. Depois de Oiticica, já que é o limite do Ceará com o Piauí. E eu passei 30 anos aqui dentro, né, brincando de trabalhar, né? Eu quero no sentido de ter paixão pelo trem. Tudo que nós fazíamos era com o máximo de carinho, de zelo, né? Porque as pessoas, os ancestrais, o meu avô, meu pai, as minhas irmãs que trabalhavam aqui também, tudo era feito com muita paixão. Era tudo muito bem organizada a cidade de Fortaleza, uma cidade que foi organizada assim, com essa perfeição, né? A estrada de ferro, o prédio, vizinho era a cadeia, vizinho à cadeia era Santa Casa de Misericórdia e vizinho à Santa Casa de Misericórdia era o quartel da 10ª Região Militar. Tinha toda uma dinâmica quase que cinematográfica, quase que textual cinematográfico, né? Essa vivência cotidiana do trem na nossa vida de ferroviário. Muito importante porque resgata a história da ferrovia no Ceará, que hoje estão apagadas. Que a nossa vida ela foi muito em paralelo com o museu, né? Sempre junto, né? Embora agora nós estamos só do museu, porque a ferrovia nós se aposentamos, mas a gente continua ainda com essa dedicação, com esse amor, esse sentimento de ferroviarismo. A ferrovia foi muito importante. A ferrovia era mais para as pessoas necessitadas. O trem é para os pobres. Eu conservei essa camisa para ficar para a minha história, né? Aí disse a mulher aí, chegar a falecer, a camisa tem que ser essa aqui, da ferrovia. A minha Refesa para a gente funciona, é a segunda casa nossa. Eu amo estar aqui, por isso que eu continuo no museu. Quando eu comecei a mostrar o valor que tem histórico aqui, que o Brasil não é acostumado à história, aí chega a chorar de emoção. Como tantos tem aqui, amo estar aqui de coração. Eu como filha, como neta, né, quero também que meus netos, meus filhos venham ver com que nós, a nossa família, trabalhamos e zelamos e que existe hoje pessoas que continuam amando isso aí e tentando preservar. Então, isso é muito importante. Eu fico muito feliz em saber que tudo isso aqui está sendo zelado, está sendo guardado, está sendo preservado por pessoas que realmente gostam da ferrovia. O museu é como se fosse assim uma proteção, como se fosse um santuário. Antigamente tinha um santuário nas casas, então o museu, esse museu aqui, é uma espécie de santuário das nossas paixões pelo trem, do que o trem significa, né? Do que ele significou, do que o trem propiciou ao desenvolvimento do estado do Ceará. Mas o trem, para mim, é uma saudade. Eu vou dizer uma coisa a vocês com muito orgulho. Nós precisamos acreditar mais na nossa personalidade. Nós somos gente. Hoje não tem mais esse respeito, mas a gente tem que ver que a gente é gente. E a pessoa humana é a coisa mais importante que nós temos. E sendo ferroviário ainda é mais importante de tudo. Esse sangue é o sangue, tá tudo na veia. O sangue ferroviário está na veia. Tem até uma chargezinha mostrando, certo? Como é o ferroviário e essa ferrugem que tem isso aqui, e corre tal, está na veia com um soro, uma seringa entrando na sua veia. Aí não sai, mas é uma paixão que a gente tem, interpreta desse jeito, pra gente, né? Ferrovia é mágico.
Ferrovia não tem como descrever em palavras, precisava adjetivar muito bem os momentos idílicos, momentos bons que é a ferrovia. Ferrovia nunca fica velha. Eu tive duas mães, a minha verdadeira e a mãe branca, que era a escola industrial, que chamava mãe branca porque tinha tudo lá, né? E depois tive a terceira mãe aqui, que era a Refesa, que se não fosse aqui a Refesa, que eu não queria, eu não era nada hoje. Eu posso dizer amor, porque foi através da Refesa que eu tive a minha sobrevivência, construí uma família, cresci enquanto pessoa, fiz amigos e não me consigo ver longe dos ferroviários. E o pessoal novo não conhece trem, nunca andar de trem, né? A gente tem que dar essa memória, o museu vai dar essa, digamos assim, vai dar essa força, essa imaginação que só tem no cinema, né? Aquele filme muito de ficção, vai ter dentro do museu. E esse que nós queremos, né? Pelo menos nós estamos na linha, continua na linha, sem descarrilhar, sem tirar o trem da linha. Os museus são importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um povo. É um lugar de conexão entre passado, presente e futuro, pois olhar o passado é conhecer o que foi feito para aprimorar e influenciar o presente, para que novos conhecimentos e técnicas sejam repassadas às futuras gerações. O Museu Ferroviário do Ceará tem a missão de, através de seus objetos, contar histórias. É uma viagem no tempo.